Lucas capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Lembrando que a partir do capítulo 7 aqui, nós não iremos continuar as exposições versículo por versículos. Hoje eu selecionei a história do centurião, a semana que vem nós iremos selecionar outras histórias, tá? Para que a gente possa trabalhar esse livro inteiro com mais rapidez. Diz assim Lucas 7, a partir do verso 1. Ao concluir todas essas palavras perante o povo, as palavras que nós falamos lá, a nova lei do amor, os fundamentos, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que eles façam isso, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem de autoridade, e tenho soldados sobre a minha autoridade, sobre o meu comando. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. Ao meu servo digo, faze isso, ele faz. Ouvindo isso, Jesus se maravilhou dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Quando voltaram para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Que Deus aplique ao teu coração e ao meu coração a sua palavra. Então nós temos uma narrativa aqui de um centurião. Centurião, ele era um comandante ali que era responsável por mais ou menos 100 soldados. Mas depois esse número aí poderia ser maior, não necessariamente 100, mas 150, assim por diante. E o destaque aqui é o que Jesus fala no verso 9: nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Lembrando que em Lucas, Jesus trabalha com a questão dos gentios. Por exemplo, quando Jesus foi falar de algumas coisas, ele falou que nos dias de Elias existiam várias viúvas em Israel, mas nenhuma delas foi enviada a Elias, a não ser para a viúva de Serapta, a cidade de Sidom. Então há um destaque aqui para pessoas que não pertencem a Israel. Então Jesus, ele se admira. Só que essa fé aqui não é natural. Não existe aqui no centurião nada de especial nele. Não existe. Porque alguém pode pensar, olha, esse homem aqui é melhor que todo mundo. Então essa fé não era natural dele, mas foi em decorrência do que ele ouviu sobre Jesus. Lá no verso 3, que diz assim:
Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, ao ouvir falar de Jesus, essa escuta sobre quem é Jesus, ele desenvolveu fé, ele teve fé. Então a lição que nós aprendemos aqui para estruturar o texto, precisamos selecionar o que estamos ouvindo. Nem tudo que ouvimos faz bem para a nossa vida, emoções, para a nossa fé. E nós estamos falando aqui de um encontro com Jesus, mas vai falar, pastor, mas esse homem não se encontrou com Jesus. Quem se encontrou com Jesus foram as pessoas, amigos deles, que foram falar com Jesus. Mas aí que está que o encontro com Jesus não precisa ser necessariamente um encontro físico, mas é um encontro com a mensagem. Vamos só, é um encontro com a mensagem. Ele teve um encontro com Jesus a partir daquilo que ele ouviu. Encontrar-se com Jesus tem a ver também com aquilo que nós estamos escutando. Por isso, só mudar aqui o microfone. Pode tirar tudo. Então, encontrar-se com Jesus não é necessariamente um encontro físico, mas o encontro que ele esteve com Jesus foi naquilo que ele estava ouvindo. Está ouvindo? E quando ele ouviu a respeito de Jesus, ele levou a sério. Levou a sério o que ele ouviu. Com certeza ele escutou, olha, Jesus, ele salva, ele cura. Lembrando que estamos aqui em Cafarnaum. Em Cafarnaum é onde a sogra de Pedro foi curada. Em Cafarnaum é onde aqueles 4 homens quebraram o telhado e desceram o homem paralítico pelo telhado. Então, em Cafarnaum, Jesus chamou seus primeiros discípulos. Em Cafarnaum, houve a pesca maravilhosa. Então, esse centurião possivelmente ouviu todas essas coisas. E ao ouvir, ele teve um encontro com Jesus a partir do que ele escutou. E ele levou a sério aquilo que ele ouviu. Então, cuidado com o que você está ouvindo e quem você ouve. Cuidado o que você está ouvindo e quem você ouve. Nesse ano de 2024, se você quer ter um ano melhor que 2023, não escute todos os assuntos e não escute todas as pessoas. Não gaste seu tempo, a sua atenção com assuntos e pessoas que não merecem a sua audiência. Mas tire tempo para ouvir Deus, para escutar Deus falar. Porque esse centurião aqui, essa fé que ele teve aqui, foi uma fé que em decorrência de ouvir. Então, por isso, nesse ano, seja seletivo. Não escute todas as coisas e não escute todas as pessoas, porque o ouvir mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso psicológico e mexe com a nossa fé. Quantas vezes em 2023 você ficou desanimado porque você ouviu pessoas que não deveria ter ouvido? O próprio salmista, quando você lê o livro de Salmo, você vê que o salmista muitas vezes ele fala: minha alma, por que você está abatida? O próprio salmista muitas vezes ele silencia a sua alma, ele silencia as suas emoções, porque o interesse dele é escutar unicamente a Deus. E Romanos 10:17 diz que, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A NVI diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem de Cristo. Então esse homem aqui desenvolveu fé ao ouvir. Quando eu tenho que aconselhar alguém, essa pessoa fala: ah, pastor, eu estou sem fé, estou desanimado. Primeira pergunta que eu faço: o que é que você anda escutando, meu irmão? Quem é que você anda escutando? Porque quem ouve Jesus tem fé. Uma fé tão profunda que o próprio Cristo se admirou. Verso 9 vai dizer assim: ouvindo isso, Jesus se maravilhou. Algumas versões, como a NVI diz, admirou-se. Ele ficou admirado com aquela fé. Não é que ele ficou surpreso, porque Jesus é Deus, sabe todas as coisas, mas ele se maravilhou porque nem mesmo em Israel ele viu
tamanha fé, ele achou tanta fé. Então Jesus se maravilhou. E essa fé do centurião começou aonde? Ouvindo o que Jesus havia feito. É possível você passar muitos anos na igreja, quarta-feira, domingo, em qualquer lugar, ouvindo sobre Jesus, mas se você não levar a sério, você não cresce, você não se desenvolve. Então é importante você cuidar com aquilo que você está ouvindo, porque aquilo que nós escutamos são alimento para a alma. Aquilo que nós escutamos mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso coração, mexe com a nossa vida, mexe com o nosso psicológico, aumenta ou diminui a nossa fé. A maioria das pessoas que desistem da igreja, do caminho da verdade, é porque começaram a ouvir muitas coisas. Ah, mas aconteceu isso. Ah, mas fulano falou aquilo. Esse homem não escuta esse tipo de conversa. Ele está interessado em ouvir sobre Jesus. Então, o verso 3 do capítulo 7 diz assim: quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes uns líderes religiosos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Então, quando ele ouviu, ele falou: olha, Jesus pode curá-lo. Jesus pode restaurar o meu servo. Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 5, 13, ele vai narrar essa história dizendo que esse homem era paralítico, que além da enfermidade ele era paralítico e não podia andar. Então o centurião teve fé para crer que Jesus poderia curá-lo. Como é que você começa esse ano? Como é que está a sua fé esse ano? Você continua acreditando que Jesus tem poder para salvar? Nós cantamos ali, continua acreditando que Jesus move as montanhas, continua acreditando que Jesus transforma corações, muda realidades, muda a vida das pessoas, muda a família? Ou você já entrou naqueles que falam: ah, tal pessoa não tem jeito, ah, tal situação não tem jeito, ah, Cambará não tem jeito? Você não conhece o poder de Deus. Não existe situações, não existe nada nesse mundo que fuja do poder e do propósito de Deus. Mas nós precisamos cuidar o que nós estamos ouvindo. Tem conversas que tem que falar: pode parar, não me fala mais nada, não quero ouvir. Isso que você está me dizendo não me interessa, porque esse ano eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Não quero ficar preso em conversas sem sentidos. Esse filme não é para mim, essa música não é para mim, porque eu quero crescer. Eu quero me desenvolver, eu quero ouvir as coisas que aumentam a minha fé. Mas que tipo de fé é desse centurião aqui? Ele teve um encontro com Jesus. O encontro aqui com Jesus não foi um encontro presencial, mas foi um encontro de que ele ouviu. Ele ouviu e acreditou. E ele teve uma fé aqui, uma fé dinâmica, profunda. O que é uma fé dinâmica? É uma fé viva, é uma fé eficaz, é uma fé que se sustenta, é uma fé que faz sentido, é uma fé que empolga, é uma fé que contagia. Esse é o tipo de fé que esse homem teve. É isso que Jesus fica admirado nele. Então Jesus só é Senhor de fato daqueles que desenvolvem essa fé, que realmente buscam crescer, que buscam se desenvolver, que buscam realmente crescer em Jesus através de ouvir. Então o centurião era um homem de fé admirável. E quem admirou a fé dele não foi outras pessoas, foi Jesus. Mas quais são as características de uma fé admirável? Ou seja, ouvir Jesus é ter encontro com eles. E quem tem encontro com Jesus, com ele, desenvolve uma fé admirável. Qual é as características dessa fé de quem tem uma fé admirável? Então o encontro dele com Jesus foi pelo ouvir.
Apesar de Mateus capítulo 8 narrar dizer que quem foi até Jesus foi o centurião. Nós temos um problema aqui nessa narrativa. Lucas fala que foram os mensageiros, Mateus diz que foi o próprio centurião. Mas hoje nós entendemos que Lucas ele estava interessado apenas em dizer a nacionalidade desse homem. E por isso que ele diz que foi o próprio homem que foi falar com Jesus. Lucas narra que foi os seus amigos. Ou seja, para Mateus, não importa se foi o próprio homem ou os amigos, porque os amigos foram em nome do centurião. Então, para Mateus, como ele foi em nome do centurião, é o próprio centurião que foi. Agora, Lucas, ele é mais detalhista. Ele fala, olha, Mateus narrou que é o centurião, mas na verdade foram os seus amigos que foram falar com Jesus. Então, o encontro desse homem foi pelo ouvir. Muitas pessoas hoje gostariam de ter uma visão, ter um sinal, mas Jesus deixou bem claro que bem-aventurados são os que não viram e creram. João capítulo 20 e 29, o evento de Jesus com Tomé. Tomé fala, se eu não vir o sinal nas mãos, se eu não vir o lado dele perfurado, eu não vou crer. Jesus então em João capítulo 20, verso 29 fala, Tomé, toca no meu lado, toca nas minhas mãos. Tomé, seja crente e não incrédulo. Tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurado os que não viram e creram. Então esse homem aqui, ele teve um encontro com Jesus só ouvindo. Esse homem aqui não tinha testemunhado nenhum milagre de Jesus, ele apenas ouviu. Então que tipo de fé o centurião tinha? Uma fé admirável, de quem não viu, mas creu. E nós vamos trabalhar rapidamente aqui quais são as dinâmicas ou características desse tipo de fé. Quais são as características desse tipo de fé admirável das pessoas que têm um encontro com Jesus pelo ouvir da palavra. Pelo ouvir. Então nós vivemos num mundo hoje que as pessoas querem ver anjo, querem ver sarça pegando fogo, querem ter experiência, mas a Bíblia fala, ouvir e acreditar é mais profundo do que ver. Bem-aventurado é você. A primeira característica que nós vamos destacar aqui está no verso 3. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então, o primeiro destaque é uma fé admirável, é uma fé que se preocupa com o bem-estar do outro. Verso 3, o que ele pediu que os seus amigos fossem falar para Jesus? Jesus, cura o meu servo. Então, a primeira característica dessa fé admirável é uma fé que se preocupa com o outro. É uma fé que se preocupa com o bem-estar do servo. É uma fé que quer que o outro seja curado. Nós vivemos hoje no mundo religioso cristão, que as pessoas dizem que tem fé, mas a sua fé é totalmente egoísta. Só pensa em si. Só pensa nela mesma. Só olha para o seu mundo. A cura não era para ele, mas para o seu servo, a quem tinha muita estimação, carinho, apreço, afeição e admiração. Queridos, uma fé admirável, uma fé verdadeira em Cristo, vai levar em conta a importância do outro. Cristão que diz que crê em Jesus, mas não se importa com ninguém, está equivocado em sua fé. Esse cristianismo solitário, egoísta, sozinho, que vive só para si, não visita ninguém, não ora com ninguém, não ajuda ninguém, não se envolve com ninguém, não é uma fé que Jesus admira. A fé que Jesus admira é desse homem que quer uma cura não para ele, mas para o seu servo. É o mesmo sentimento dos amigos do paralítico que foi descido pelo telhado. Lucas 5, 17 e 26. Vocês lembram o relato? O que Jesus fala para os 4 homens? Vendo-lhes a fé dos homens, disse ao paralítico, os teus pecados são perdoados. Então, esse centurião, ele tem a mesma fé daqueles homens, uma fé que se preocupa com o outro.
E se você inicia 2024 falando assim, esse ano eu vou cuidar de mim, esse ano eu só vou pensar em mim, esse ano vai ser só minha casa, não é fé de Jesus. Esse ano eu só vou pensar nas minhas coisas, esse ano eu vou cuidar de mim e que se exploda o mundo. Porque se eu não pensar em mim, ninguém pensa em mim. Você não tem a fé admirável desse centurião, que demonstra sentimento e afeição pelo seu servo. É o mesmo sentimento e interesse que Jairo tem pela sua filha. Lucas 8, 40, 56. Jairo foi pedir uma cura para a sua filha. Queridos, vivemos um cristianismo que muitas vezes os pais oram muito mais por si do que pelos filhos, do que pelas filhas, do que pela esposa. De filhos cristãos que oram muito mais, quando oram, que oram muito mais por si do que pelos pais. Então essa fé do centurião, essa fé que Jesus admira, não é uma fé egoísta, mas uma fé acolhedora e preocupada em fazer o bem. Quando a gente lê Tiago, capítulo 2, do verso 14 a 16, ele vai falar sobre fé. Eu vou ler o texto na íntegra, não vou citá-lo. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Lembrando, querido, é importante você trazer a tua Bíblia, fazer algumas anotações. Isso vai ajudar você a lembrar da mensagem depois. Tiago 2, a partir do verso 14, diz assim: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o teu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Alguém, porém, dirá, tu tens fé, eu tenho obras, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Verso 20, queres comprovar, porém, ao homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi pela fé que Abraão foi justificado? E lá no verso 25, de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Então essa fé desse centurião se enquadra no que Lucas está falando. É uma fé parecida com a de Raabe, que acolheu os espias. Uma fé que se preocupa. Então não é uma fé, uma falsa fé egoísta, mas é uma fé acolhedora e preocupada em fazer o bem. Jesus, cura meu servo. Não é para mim. Eu estou bem, é para o meu servo. Uma fé que se preocupa com o outro. Então qual é a primeira característica de uma fé admirável? É uma fé que se preocupa com o bem-estar do outro. É uma fé que se preocupa com o bem-estar da cidade. É incompreensível uma cidade ter igreja ou uma igreja batista que não se preocupa pelo bem-estar da cidade, que não ora pela cidade, que não chora pela cidade, que não sente as tristezas da cidade. Uma fé egoísta, uma fé falsa. É uma fé presa a quatro paredes, que não move montanhas, porque é uma fé que não age pelo amor. Porque se você olhar no texto aqui, vai dizer que esse, lá no verso 4, aliás, no verso 3, quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos pedindo que viesse salvar o seu servo. E no verso 2, a quem este muito estimava, é uma fé que atua pelo amor. Fé, então, não é o que muita gente tem falado, eu tenho fé para ver Deus fazer as coisas, eu tenho fé, não, eu tenho fé que Deus se preocupa comigo, com as pessoas. Essa é a primeira característica. Segunda característica, uma fé que gera humildade e autoconhecimento, versos 6 e 7. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa,
Ao chegar perto da casa, só ver aqui, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de entrares em minha casa. Não sou digno, demonstra humildade. Por isso não me achei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e meu servo será curado. Então ele demonstra humildade. Os amigos deles, lá no verso 4, vão dizer: chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que lhe faça isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então a fé desse homem é uma fé que gera humildade e autoconhecimento. Eu não sou digno, Jesus. Não sou digno que entrem na minha casa. Não sou digno de ir ter contigo. Ele não está se menosprezando. Cuidado com isso. Mas reconhecendo a dignidade de Jesus. Então esse homem ele não está se rebaixando. Ah, coitadinho de mim, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Ele está apenas falando que diante de Jesus não há dignidade em mim. Então perante Jesus ele é indigno. É a mesma reverência de Pedro em Lucas 5, verso 8. Lembram de Lucas 5, verso 8? Depois da pesca maravilhosa, o que diz o texto lá de Lucas 5, verso 8? Diz assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, sou homem pecador. Ou seja, eu sou indigno. Essa é uma fé que gera humildade e autoconhecimento. Diferente da fé hoje desenvolvida no nosso país, e pessoas falam: Jesus, o senhor sabe quem sou eu, né? Sou teu filho, sou isso, sou aquilo, eu determino, o senhor tem que fazer. E o homem fala assim: Jesus, não precisa nem vir na minha casa, porque a minha casa não é digna do Senhor. Humildade, simplicidade. Ele sabe o seu valor, ele é um homem de caráter, ele é elogiado e reconhecido pelas pessoas, ele sabe a sua posição, ele sabe, ele é um homem sujeito à autoridade, lá no verso 8, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados ao meu comando. Então esse homem, ele sabe que é indigno, mas ele sabe que ele é um homem de autoridade. Ele poderia dizer: Jesus, sou um homem importante, mando em muitas pessoas, sou respeitado, mas ele demonstrou humildade e autoconhecimento. Ele poderia falar: Jesus, eu construí a sinagoga aqui, uma igreja para os judeus, eu amo a nação judaica, olha quantas coisas eu fiz. Mas ele é humilde. Uma fé admirável é uma fé que gera humildade e autoconhecimento. Homens de fé e mulheres de fé nunca são arrogantes. Pessoas arrogantes não são pessoas de fé, são pessoas religiosas. Mas esse homem aqui, ele desenvolve essa fé admirável, demonstrou humildade e autoconhecimento, não se menosprezou e nem se portou orgulhosamente. Porque nós temos um outro extremo de pessoas que falam: ah, eu não sou ninguém, eu não sou nada mesmo. Não é isso que esse homem está fazendo. Ele sabe quem ele é, mas diante de Jesus, ele sabe que ele não é digno, mas ele sabe o seu valor. Então uma fé humilde e que gera autoconhecimento. Uma fé admirável é uma fé que gera humildade e autoconhecimento. Encontro com Jesus faz com que a gente desenvolva uma fé que se preocupa com o bem-estar do outro, mas também desenvolve uma fé que gera humildade e autoconhecimento. Que tipo de fé você viveu em 2023? Em 2024, Jesus quer que você viva essa fé. O último destaque: uma fé admirável é uma fé que sabe quem Jesus é e o seu poder. No verso 7, por isso não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Essa fé que sabe quem Jesus é
levou o centurião e reconheceu o poder de Jesus sobre tudo e todos. Apenas uma palavra, ele diz: Jesus, apenas uma palavra. O senhor não precisa ir lá. Precisa, apenas uma palavra. Lucas 5:5, destacando de novo aqui a pesca maravilhosa, Lucas 5:5 diz assim: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro fala: Jesus, não pesquei nada, mas já que o Senhor está mandando, sobre a tua palavra eu faço. E agora o centurião fala: Jesus, não precisa nem vir, fale uma palavra. Apenas diga, seja curado. Jesus é aquele que demonstra poder em falar, o mesmo poder revelado em Gênesis capítulo 1. E disse Deus, houve luz, e a luz passou a existir. É o mesmo poder. Precisamos crer nas palavras de Jesus. O próprio Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Precisamos crer. O interessante no texto, tanto a narrativa de Lucas quanto Mateus, é que Jesus não fala nada. Se você continuar lendo, lá no verso 9, ouvindo isso, Jesus se maravilhou, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. Quando voltaram para casas que foram enviados, acharam curados servos. E aqui Jesus intensifica o seu poder. Não preciso nem de palavra para curar. Jesus não falou nada, mas aquele homem foi curado. Em Mateus vai falar: seja feito conforme a sua fé. Mesma coisa, Jesus não manda o homem ser curado. Jesus tem poder nas palavras, mas ele é tão poderoso que não precisa nem falar, apenas desenvolver a sua vontade. Precisamos crer nas palavras de Jesus, mas também crer no seu silêncio, crer quando ele não fala, porque o poder de Deus não vem à existência só quando ele fala, só quando ele age, mas quando ele está quieto e quando ele está em silêncio. Precisamos crer na palavra de Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. E quem sabe essa manhã você tem que orar: Jesus, me ajude a ter essa fé do centurião, uma fé verdadeira, uma fé que se movimenta em amor e que faz a diferença, uma fé que intercede pelas pessoas e que não pensa só em mim, mas que pensa no outro, uma fé que desenvolve verdadeiro conhecimento e humildade, e uma fé que compreende quem é Jesus. Isso é interessante porque Jesus, depois à frente, ele vai perguntar para os discípulos: quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E muitas pessoas não sabiam quem era Jesus, mas uma fé admirável sabe que Jesus tem poder, com palavras ou sem palavras, e crê no poder de Jesus. Que tipo de fé você tem? Nesse ano de 2024, você precisa crescer na fé. Pare de ser um crente meia boca, um crente resmungão, briguento, não um crente que não faz a diferença, um crente insatisfeito com o reino e com Deus. Seja um crente igual esse homem. Por onde você vai, aonde você passa, as pessoas falam: essa pessoa é diferente. Igual falaram desse homem: ele ama a nossa nação, ele construiu a nossa sinagoga, é justo que o Senhor faça isso por ele, porque ele é diferente. Que você tenha essa fé, que em 2024 você se submeta à autoridade de Cristo. Você ore: Jesus, esse ano eu quero crescer espiritualmente, eu quero me desenvolver como cristão, eu quero ter uma fé que o Senhor admira.
assim como era Jó. Lembra de Jó? Deus perguntando: Satanás, você viu meu servo Jó, homem íntegro, que se afasta do mal? Você viu ele? Jesus está falando desse homem: olha, esse homem aqui tem uma fé admirável. Que nesse ano você cresça, você ore mais, você estude mais a palavra, você pare de se menosprezar. Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, mas você também pare de se achar, pare de se orgulhar e viva uma vida equilibrada de fé, que faz a diferença na tua vida e na vida das pessoas. Você não pode continuar vivendo o mesmo tipo de fé que você viveu no passado. Deus te chama para se encontrar com Ele diariamente e crescer. Se você acha que a vida cristã é o que você viveu até aqui, você está totalmente equivocado. É muito mais que isso. É muito mais que isso. É muito mais profundo que isso. Você precisa orar: Deus, eu quero ter fé. Eu quero ter fé. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero viver com o Senhor. Aumenta a minha fé. Me ajude a desenvolver o meu coração. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, nós somos teu povo. Nós somos teu povo. Nós queremos crescer. Nós queremos se desenvolver. Eu quero voltar a ter uma fé viva. Você precisa se envolver com Jesus. Quem sabe você está distante de Deus, mesmo na igreja. Porque você pode estar na igreja muitas vezes e não estar perto de Deus. Você precisa voltar hoje e falar: Jesus, eu quero mais. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Eu quero ter essa fé. Eu quero ter essa fé admirável. Eu quero ter essa fé que se preocupa. Eu quero que essa fé me devolva o verdadeiro valor do que eu preciso. Nós vamos cantar essa música. Esse é o teu povo, Deus. Esse é o teu povo que está aqui para te adorar, para te exaltar. E enquanto cantamos, eu oro para que você aceite o chamado de Deus para crescer, para se desenvolver. Aceite o chamado de Deus para evoluir na fé, para evoluir no coração. E que você não aceite mais aquilo que você tem vivido, que você não se acomode no pecado, no egoísmo, na intolerância, na falta de amor, na mentira, mas que essa manhã você fala: Jesus, se revela a mim, porque eu quero crescer, eu quero ser seu povo. Convido você a falar com Deus, a orar esse momento, falar: Deus, revela-se a mim. E que nesse culto você assuma um compromisso de crescer para a honra e glória de Jesus. Vamos se colocar em pé?